Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Estamos iniciando agora mais um momento de estudo bíblico. Desejo que Deus possa falar ao teu coração, desejo que você possa ser edificado por este tempo que nós vamos ter agora de estudo da Palavra de Deus. E para iniciarmos este momento, eu convido você a termos uma palavra de oração. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão me assistindo agora, que eles possam ser edificados por Ti, que o Teu Santo Espírito possa dar a eles sabedoria também para interpretar e para entender aquilo que o texto bíblico está nos falando. Entregamos este momento em Tuas mãos, pedindo pela Tua bênção, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto do estudo bíblico de hoje é o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 17. E eu desejo fazer a leitura agora, então, e peço que, se você tem a tua Bíblia em mãos, abra o texto e acompanhe comigo Tiago, capítulo 4, versículos 11 até o 17. Ali diz o seguinte: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Até aqui a nossa leitura. Na semana passada, nós falamos sobre as motivações que levam o ser humano a seguir e a servir o Senhor. Tiago fala contra aqueles que se relacionam com Deus motivados apenas pelos seus próprios interesses, pelos seus desejos pessoais, buscando a própria satisfação. E hoje o texto irá nos mostrar que a maledicência e a arrogância são consequências da inimizade com Deus. E por isso a intriga se instala em uma comunidade, por causa dessas arrogâncias, dessas maledicências, tudo fruto do seu relacionamento com Deus, da forma como nós nos relacionamos com Deus. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, os versículos 11 e 12, Tiago fala então da maledicência, do mau uso da palavra principalmente. Ele mostra então esses perigos que o mau uso da palavra traz para dentro de um relacionamento, para dentro de uma comunidade. E ele dá uma recomendação bem enfática, dá para dizer até um tanto dura: não falem mal uns dos outros. E eu digo que essa recomendação ela é dura porque os termos usados aqui no original, no grego, querem dizer claramente falar mal pelas costas de alguém. Não falem mal pelas costas de alguém. E o tom que ele está usando nesse texto aqui para as pessoas que estavam lendo essa carta a primeira vez na língua original é um tom bastante ríspido. Tiago está, de certa forma, com raiva, dizendo assim: não falem mal uns dos outros, não falem pelas costas uns dos outros. E a forma como ele coloca aqui nesse texto nos faz entender, nos faz crer que essa é uma prática que estava presente nas comunidades. Tiago não está dando um conselho para uma situação que poderia vir a acontecer, mas ele está falando de algo que está acontecendo. Olha, eu ouvi dizer que vocês estão fazendo isso, não façam isso. Não falem mal uns dos outros. Tiago então está falando de uma prática que está presente nas comunidades. E Tiago tem como base para essa afirmação, para essa ordem, a frase que vem logo a seguir: quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quem está julgando o seu irmão, quem fala mal do seu irmão, está falando contra a lei e julgando a lei. E esse julgamento tratado aqui
não se refere a um bom julgamento feito para edificar a vida de alguém na intenção de ajudar alguém. Mas Tiago está falando do julgamento que nasce a partir de uma discussão e que estava destruindo a vida em comunidade. Tiago está falando de ataques pessoais, de calúnias, de ofensas, desse tipo de julgamento. Um julgamento que nasce da inveja, um julgamento que nasce da cobiça. E para piorar, então, eles eram feitos pelas costas, sem que o outro tenha a oportunidade de se defender. Então, a pessoa estava se colocando como juiz, como carrasco na vida de alguém. E a solução para essa situação, então, é não defender um lado ou outro. Tiago não se coloca do lado de um ou do lado de outro, mas ele apresenta o centro, ele aponta para o centro daquilo que nós devemos viver. Somente um pode ser legislador e juiz. Somente um tem autoridade, tem poder para julgar. Ele pergunta assim: quem é você para julgar o próximo? Somente um tem poder para isso, aquele que pode destruir, aquele que pode julgar, aquele que pode salvar. Somente ele pode julgar o próximo. É interessante a gente observar nesse versículo 11, nesse trecho, versículos 11 e 12, que o versículo 11 inicia com irmãos. Irmãos, não façam isso. Ou seja, Tiago está se dirigindo à comunidade. Ele está falando com aqueles que fazem parte da comunidade de fé. Ele está falando com aqueles que entendem sobre o que ele está falando. E no final do versículo 12, ele pergunta: quem é você para julgar o próximo? Ele não fala: quem é você para julgar o seu irmão? Com isso, ele diz que nós não temos poder, não temos autoridade para julgar a vida de alguém, nem na comunidade, nem do irmão, nem de alguém que vive fora da comunidade. Não temos autoridade para julgar a vida de qualquer pessoa, independente de ela fazer parte da comunidade ou não fazer parte. Aquele que faz isso está tentando assumir o lugar de Deus, está se colocando acima do bem e do mal, como o juiz máximo, e esse somente Deus pode ser. E com esses versículos, a gente percebe que encerra tudo o que vem sendo dito desde o início do capítulo 3, onde Tiago fala principalmente do mau uso da língua. Tiago foca bastante nesse cuidado que a gente deve ter com o que se fala, com como se fala. Falar mal do irmão é menosprezar a lei do amor, é desprezar a lei do amor que nos foi dada por Deus, que nos foi dada por Cristo. Quem age dessa forma está fazendo apenas uso da lei que condena. E essa lei que condena pertence a Deus. Deus é aquele que vai julgar, Deus é aquele que vai colocar a regra, colocar a lei, colocar a pena para cada um. A gente não tem poder, não tem autoridade para isso. Somente Ele tem discernimento para fazer isso. A nós cabe viver a lei do amor. O amor que Deus olha para nós, Deus nos olha com amor e Ele pede que a gente faça isso com o próximo, que a gente olhe para o próximo com amor. Já nos versículos 13 a 17, Tiago fala então da arrogância, do orgulho, e ele fala que essa arrogância pode levar a nós a desconsiderar a soberania de Deus em todas as coisas. Ao longo desse capítulo, nós vimos que as falsas motivações levam as pessoas a comportamentos errados. Quando a inveja passa a fazer parte dos relacionamentos, junto com ela vem também difamação, vem calúnia, ou seja, motivado pela inveja, eu passo a denegrir a imagem do outro, eu passo a menosprezar o próximo. Geralmente, quem é maldizente, aquelas pessoas que falam mal um do outro, como Tiago está apontando nos versículos 11 e 12, também se coloca acima das outras pessoas. Acaba se tornando arrogante, prepotente, porque ele acredita que ele é melhor do que os outros. E é importante a gente se atentar para o período em que Tiago estava vivendo quando ele escreve essa carta. Alguns detalhes interessantes fazem a gente olhar para esse texto de forma diferente. Primeiro, vale destacar que desde o início do cristianismo, logo após a ascensão de Cristo, os cristãos do primeiro século, os primeiros cristãos estavam vivendo numa expectativa de que Jesus voltaria em breve, mas assim, muito logo.
de que Jesus voltaria enquanto eles ainda estavam vivos. Isso a gente percebe principalmente nas cartas de Paulo, onde ele fala muito sobre a volta eminente de Jesus Cristo. E por isso, a expressão que inicia o versículo 13, ouçam agora, podem ser lida de uma forma tão forte e tão brusca, quanto a expressão não falem mal uns dos outros no versículo 11. Tiago está preocupado com essa volta eminente de Jesus. E não há tempo para ser gentil, não há tempo para falar leve. Ele está sendo brusco porque eu preciso que vocês entendam agora. Ouçam agora, façam agora, porque Cristo está voltando. E a gente pode pensar que Tiago estava errado. Cristo não voltou, Cristo ainda não voltou. E já faz mais de 2000 anos desde que Tiago escreveu essa carta. Então a gente pode pensar assim, mas por que a urgência de Tiago? Ele estava equivocado? Natural, as pessoas da época todas acreditavam nessa urgência de que Jesus voltaria logo, mas a urgência em corrigir os erros, corrigir os caminhos que a comunidade estava tomando é real. Era real para aquele momento e é real para nós hoje. Assim como a urgência para a gente corrigir os nossos caminhos hoje também é real. A gente pode pensar que a volta de Cristo vai demorar mais 2000 anos, mas a gente não sabe. Não sabemos se vai ser hoje, se vai ser amanhã ou se realmente vai ser daqui a 2000 anos. O que a gente sabe é que a minha vida e a tua vida não vai durar mais 2000 anos. A não ser que um milagre aconteça na minha e na tua vida, a gente não vai viver mais 2000 anos. Então, o tempo que eu tenho para corrigir a minha vida é agora. O tempo que eu tenho para viver de uma forma diferente, para repensar a forma como eu estou vivendo, é agora. Nós não temos tempo para meias palavras. Não temos tempo para falar de forma mansa. Não estou dizendo que a gente precisa faltar com respeito. A gente já estudou bastante sobre o uso da palavra, sobre como falar com as pessoas, mas o Evangelho é urgente. A mensagem do Evangelho é urgente. Para alguém que morreu hoje, que vai morrer hoje, o Evangelho é urgente, a notícia é urgente. Não tem mais tempo. E a gente não sabe até onde eu vou, até onde a minha vida vai durar. Então, sim, essa mensagem é urgente. Um outro aspecto importante é que Tiago está diante de um período onde existia muita atividade comercial. Ele fala para um contexto onde as pessoas estão acostumadas com empresários, com comerciantes que viajavam constantemente em busca de novos negócios e de um bom lucro. A gente pode ler esse versículo 13 imaginando uma reunião de empresa onde os sócios estão sentados e um olha para um mapa, ou eles estão olhando para o mapa mundi, e um fala assim, olha, hoje ou amanhã nós iremos para essa ou para aquela cidade e vamos ficar ali por um ano, vamos fazer negócio e ganharemos muito dinheiro. E não é tão difícil para a gente imaginar essa cena, já que hoje o comércio ainda é algo que move o mundo, ainda é algo muito importante, talvez mais importante do que naquela época. E o objetivo principal das negociações continua sendo o mesmo daquela época, que é o lucro. Mas o que Tiago está criticando aqui não é o lucro que se obtinha das negociações, mas sim a forma como as pessoas estavam conduzindo as suas vidas naquele mundo, neste mundo. Nós muitas vezes não consideramos como a vida é passageira, como nossa vida passa rápido. Muitas vezes se esquece de onde nós viemos e para onde nós vamos e acha que a vida aqui é tudo. Tudo o que eu tenho está aqui. Tudo o que eu preciso fazer é aqui e agora. Por isso ele pergunta, o que é a sua vida? O que é a minha vida? O que é a tua vida? A gente não passa de uma neblina, que hoje está aqui e daqui a pouco sumiu. Que agora existe e daqui a pouco não existe mais. Comparando com a eternidade, eu posso viver 80, 90, 100 anos e ainda assim vai ser como um estalar de dedos. Vai ser nada diante da eternidade. Então a pergunta, o que é a tua vida, continua tendo a mesma relevância que tinha para a época. Nós ainda precisamos nos questionar. Diante de um mundo tão agitado, tão corrido,
diante de um mundo com falta de referenciais na sociedade, a gente precisa constantemente questionar o que é a minha vida? O que é a minha vida diante de tudo isso? O que eu faço da minha vida diante de tudo isso? O ser humano já tentou inúmeras vezes declarar independência de Deus, viver independente de Deus. E desde a primeira tentativa até hoje, todas as tentativas levaram à queda. Todas as tentativas levaram ao pecado, levaram à morte. Saber, perceber e reconhecer que nós somos como neblina, que nós somos passageiros, é uma graça de Deus para nós, porque assim nós sabemos que nós não somos independentes, mas que nós necessitamos de Deus e principalmente que nós podemos contar com Deus. Quando eu reconheço que eu sou como a neblina, que eu sou um nada diante da eternidade, eu entendo que eu posso contar com Deus porque eu estou vivo até hoje. E só por Deus eu estou vivo até hoje. Porque eu não sou nada. Porque eu não consigo fazer nada sozinho. E é pela graça de Deus que nós podemos seguir o estilo de vida como esse que é apresentado por Tiago, onde a gente pode dizer, olha, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas não de forma solta, como muitas vezes as pessoas dizem, se Deus quiser, seja o que Deus quiser. Muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, mas a gente precisa falar isso como pessoas que reconhecem que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E nós somos criaturas feitas para viver em comunhão com o Criador. Um exemplo bem prático de como nós somos dependentes de Deus e de como a gente não pode pensar que conseguimos viver independentes. A maioria dos irmãos que estão me assistindo nesse momento, da comunidade de Cacilha Doce, trabalham com agricultura. Então, eu conheço muito pouco dessa área, mas eu sei que é loucura um agricultor plantar a sua safra e começar a fazer dívidas na certeza de que vai colher 80 sacas de soja por hectare. Não, eu tenho certeza que eu vou colher isso. Mas ele não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer até chegar o dia da colheita. Pode acontecer de colher 80 sacas por hectare? Pode, é possível, mas não está nas minhas mãos, não está nas nossas mãos. Seja cristão ou não, todo agricultor vive olhando para o céu, esperando chuva, esperando sol, enfim. Aquele que vive com Deus sabe que depende de Deus para que tudo dê certo, para que a safra seja boa. E quem vive nesse estilo de vida sabe, no fim da colheita, que toda a glória pertence a Deus, seja colhendo 80 sacas ou colhendo 40 sacas por hectare. Mas Deus está no controle e viver assim nos faz confiar de que nos bons e nos maus momentos Ele está do nosso lado, indiferente de qual vai ser o resultado. Entendem? Isso se aplica não só ao agricultor, se aplica a qualquer área, independente da área em que você trabalhe. Podemos até fazer planos, podemos planejar o futuro, mas devemos sempre nos lembrar de que se a vontade de Deus for outra, os nossos planos não vão prevalecer. Então a gente não pode contar com algo que ainda vai acontecer, que a gente acha que vai acontecer. O mais correto é entregar nas mãos de Deus e dizer, se Deus quiser, a minha safra vai ser boa e eu vou colher 80 sacas por hectare. Se eu colher 80 sacas por hectare, então eu posso fazer isso, isso e isso. Mas não adianta a gente querer planejar na certeza de algo que ainda não aconteceu. E como eu disse, não é só o agricultor, mas todos precisam entregar as suas vidas às mãos de Deus. Desde o tempo de Tiago, as pessoas usavam a expressão se os deuses quiserem, mas Tiago aqui faz questão de destacar que há somente um Deus. E ele diz, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Há um único Deus, e se esse Deus permitir, a gente vai poder fazer grandes coisas, mas somente se Ele permitir. O melhor jeito de viver é reconhecendo diariamente que nós somos criaturas de um Criador amoroso. O nosso Criador nos resgata do pecado através do seu único Filho,
nos libertando até mesmo de nós mesmos, até mesmo da nossa ganância, inveja, arrogância. E a pergunta essencial para nós hoje é: o que é a sua vida? O que é a minha, o que é a tua vida? E essa pergunta ela tem dois sentidos. Primeiro, o que é a tua vida no sentido de que o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com o tempo que você tem, com o tempo que foi dado a ti? E no segundo momento, o que é a sua vida nessa perspectiva da eternidade? Você já se deu conta que os seus 80, 90 anos ou mais são nada diante da eternidade? Você vive consciente disso? De que nós somos como neblina? O que é a sua vida diante da eternidade? É um pequeno pedaço de um grande período de tempo. Queridos, eu quero convidar vocês a meditar nessa pergunta, a refletirem sobre tudo que nós estudamos até aqui, como nós temos agido em nossas rodas de conversa, nossos assuntos são edificantes ou nós temos tomado uma postura de juízes, julgando a vida daqueles que não estão conosco? Nós temos noção do que é a nossa vida diante da eternidade? Nós temos noção de o que nós devemos fazer com a nossa vida, que é um presente de Deus dado a nós? E se você tiver um tempo, tire para ler Mateus 18, versículos 15 a 35, e ali a gente vai ver duas parábolas contadas por Jesus que vão nos ensinar como nós devemos agir quando alguém ofende a nós, quando nós somos ofendidos, e como nós devemos agir quando nós somos perdoados de algo, de uma dívida, de uma ofensa que nós temos. Tire um tempo e leia. Mateus 18, 15 a 35 vai nos ajudar a refletir da nossa postura em relação ao próximo. Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, assim como estamos, e vamos ter um momento de oração. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, porque nós podemos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos ensina que nós somos como a neblina, que agora existe e logo mais desaparece. Isso não é motivo de desespero, mas é motivo de confiança. Confiança de que mesmo nós sendo tão frágeis, mesmo nós sendo passageiros, ainda assim o Senhor está nos guardando e nos cuidando. Nós podemos crer e ter a certeza de que Tu estás conosco em todos os momentos, Pai. Abençoe a vida desta comunidade, abençoe os irmãos de Cacilha, abençoe esta comunidade da UNEPA, que nós possamos, Senhor, como comunidade, também ser um testemunho do Teu amor, da Tua graça e da Tua bênção na nossa vida para a vida de outras pessoas, Senhor. Abençoe também esta situação em que nós estamos vivendo. Se for da Tua vontade, Pai, nós gostaríamos de estar juntos, reunidos em comunidade. Se assim for a Tua vontade, nós gostaríamos que a fronteira pudesse abrir para que eu e a minha família pudéssemos também fazer a nossa mudança para o Paraguai, Senhor. Entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós planejamos. No nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos, desejo a vocês um bom momento de comunhão, que Deus abençoe também a conversa de vocês. Um forte abraço e até mais.